Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente trouxe um tema bem interessante aqui. A gente vai falar sobre estruturas que podem ser alternativas à venda coberta, né? Estruturas que você pode usar que são parecidas ali com a venda coberta de certo modo, né? Servem para você tentar recolher prêmio do mercado ali, mas que não necessitam que você tenha a ação na sua carteira, tá? Isso permite com que, pelo fato de você não precisar ter a ação, isso permite que você faça essas posições com muito menos dinheiro, coloque muito menos capital dentro dessas operações, porque você não precisa ter ação na carteira, você pode utilizar essas alternativas. Esse é o tema do vídeo de hoje. Vou mostrar aqui na minha tela gráficos, comparações e vantagens e desvantagens de cada uma dessas estruturas que você pode utilizar para esse fim. Então esse vídeo está bem legal, tenho certeza que você vai sair daqui com um aprendizado novo aí, de repente para aplicar na sua carteira, se você gostar. Antes da gente começar o assunto do vídeo, eu queria deixar os avisos aqui. Primeiro, Aprenda Operações Estruturadas, meu curso de opções. Se você quer aprender a fazer renda com opções desde o zero, de uma forma didática, de uma forma prática, objetiva, você vai clicar no link aqui da descrição, Aprenda Operações Estruturadas. Você vai para um vídeo onde eu te explico como é que funciona o meu curso, mostro lá os resultados que meus alunos estão tendo. E se você tiver interesse e quiser entrar também, você clica lá e entra para a minha turma. Vai ser um prazer te receber na minha turma. Já tem lá centenas e centenas e centenas de alunos satisfeitos que me mandam depoimentos, mandam os seus resultados lá para mim dentro do nosso grupo de alunos. Então, recomendo muito que você entre. Aviso número 2. Talvez você não tenha muito tempo para manejar a sua carteira ou para aprender esse tipo de estrutura que faz renda com opções, ou até para ter uma carteira condizente com seus objetivos, verdadeiramente diversificada, né? Se esse é o seu caso, eu vou te recomendar que clique no link Fale Comigo aqui, que aí a gente vai te explicar como é que funciona a consultoria de valores imobiliários. É um serviço regulado, eu tenho uma empresa disso com outro sócio, e a gente ajuda os clientes a montar, manejar essas carteiras, e os nossos diferenciais é que a gente faz isso no mundo inteiro. Então tem uma carteira global lá, que fica disponível para você diversificar esse risco no Brasil, e também que a gente sabe utilizar opções, né? Então, se for do perfil do cliente, se ele gostar disso, a gente pode utilizar opções para gerar renda para essa carteira também. Conheça esse serviço, ele está disponível se você tem uma carteira de pelo menos R$500 mil investidos, tá? Aí você vai clicar no Fale Comigo e vai falar comigo lá no WhatsApp para a gente conversar sobre esse assunto, beleza? Agora que os avisos já estão dados, vamos falar sobre o assunto do vídeo de hoje, né? Quais são essas estruturas que você pode fazer como alternativa à venda coberta, como elas funcionam, quais as vantagens e desvantagens. Bom, se você clicou nesse vídeo, você sabe como funciona a venda coberta, eu imagino, né? A venda coberta é uma estrutura na qual você tem uma ação e você vende uma call contra essa ação, tá? A ação serve de garantia para você poder vender essa call e isso garante que se a ação subir, né, você vai poder entregar essa ação lá no dia do exercício e você fica com o prêmio dessa venda coberta. É uma estrutura muito simples, que é muito utilizada e que é muito útil para gerar renda com opções na carteira, tá? E o que a gente vai fazer aqui é explorar algumas estratégias que não precisam ter a ação como garantia. Porque eu vejo que a dor de muita gente aqui, às vezes, é ter que alocar muito capital para poder fazer estratégias de venda coberta. Ou seja, se o cara quer vender 1000 calls de Petrobras lá, ele precisa ter 1000 ações de Petrobras, cada 1000 delas significa que você tem que ter lá 37, 38 mil reais na sua conta. Então é uma alocação de capital grande, né, para você poder fazer as vendas cobertas, tá? Então essas alternativas aqui, você vai alocar muitíssimo menos capital, como a gente vai ver aqui, tá bom? Mas como é que a gente vai fazer para essa estrutura não ficar com risco exagerado, né? Afinal, a gente usa a ação na venda coberta como garantia para poder vender essa opção, né? Se a ação explodir, a gente sabe que tem ela em carteira, então a gente não vai ter uma perda, né? Na verdade, se a ação sobe, a venda coberta dá um bom resultado, tá? Então, o que a gente vai fazer, já que a gente não vai ter a ação como garantia na carteira, é usar uma opção também para fazer as vezes da ação, para substituir a ação nesse caso, para servir de garantia para a opção vendida, tá? Então nós vamos comprar uma opção que vai servir de garantia para a gente vender outra opção,
tá? Tem um número de formas que você pode fazer isso, tá? Eu vou mostrar aqui algumas delas e explicar para vocês vantagens e desvantagens de cada uma dessas que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, e para começar, a gente vai aqui para minha tela para a gente dar uma olhadinha no simulador e a gente ver como é que funciona cada uma dessas estruturas, tá? Bom, então olhando aqui na minha tela, né, você está vendo aí uma venda coberta, né? Você provavelmente já conhece esse gráfico aqui da venda coberta, tá bom? Na venda coberta a gente compra um ativo, no caso aqui Petróleo 4, né, que é o ativo que eu sempre uso aqui de exemplo, porque é o ativo mais líquido, é um ativo que tem muita liquidez em opções, né? Então eu uso de exemplo, não quer dizer que é uma recomendação, que você deveria fazer isso com a Petrobras. Então você compra o ativo, né? Ele está lá 37,30 aqui, e você vende uma call. Eu escolhi uma call aqui de fevereiro, né? Que é a call que tem um mês de vida, no strike 37,42, que é o mais próximo aqui do preço do ativo no mercado, tá bom? E essa call custa 92 centavos, né? Ou seja, ali 2,5%, 2,6%, 2,7%, alguma coisa assim, do valor dessa ação, né? Uma excelente remuneração mensal, se você for pensar, né? Você recebe esses 92 centavos, né? E aí o cenário que você tem é esse do gráfico aqui, que você está vendo aqui abaixo, né? Então você tem, num cenário em que a ação fica parada, sobe um pouquinho, você teria o lucro máximo de R$ 1.040 de lucro, né? O que dá 2,86% do valor investido, né? Você teria que ter um capital aqui de R$ 36.380 para poder fazer essa operação, e o cenário ruim seria a ação cair, né? Se a ação cair, quando ela passa ali abaixo dos 36,30 mais ou menos, 36,35, qualquer coisa assim, você começa a ter prejuízo, porque a sua opção vira pó, mas você fica com a ação na carteira que você comprou por um certo valor e ela está desvalorizada, né? Então você fica com essa ação na carteira desvalorizada, isso significa que você teve um prejuízo nessa operação, né? Na prática, o que acontece é que essa opção vira pó, né? Você fica com esse prêmio na sua carteira e continua com a ação na carteira. Você não precisa vender essa ação e terminar a operação, né? Você pode continuar com essa ação na carteira, não precisa realizar esse prejuízo, pode esperar a ação subir, se valorizar de novo e eventualmente lá na frente, em outro mês, você vai e faz outra venda de calls, tá? Então, na venda coberta, você tem essa vantagem. A operação não acaba naquele mês, né? Você pode ir fazendo ela várias vezes e quando não for um momento oportuno, você fica com a ação na carteira e aguarda até ser um momento oportuno, que os preços da ação estão altos, para você poder fazer essa venda coberta novamente, ok? Inclusive, eu gravei um vídeo muito bom falando sobre os efeitos de longo prazo de uma venda coberta. Eu vou deixar nesse izinho que fica aqui em cima do vídeo para você assistir depois que terminar esse aqui, se você quiser se aprofundar um pouco nesse assunto e entender melhor por que a operação não acaba num mês e no longo prazo esses benefícios vão compondo, vão melhorando, tá? Então, a venda coberta é isso. Basicamente, né, você já conhece essa operação, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui agora seria uma alternativa, que seria você, ao invés de comprar ali a ação para fazer a venda coberta, você utilizar uma call dentro do dinheiro, no mesmo vencimento, para fazer as vezes da ação, né? Ou seja, para funcionar como se fosse a ação, beleza? Então estou nessa outra aba que eu já deixei meio montada essa estrutura, para você dar uma olhadinha, tá? Então aqui você pode ver que nós fizemos a mesma venda de call, né? Aqui você está vendo na tela, nós vendemos 1.000 calls com vencimento ali em 21 de dezembro, que era o mesmo vencimento que eu estava falando antes, strike 37,42, beleza? Ou seja, o mesmo strike que a gente estava lidando antes, com preço 92 centavos, o mesmo preço que a gente viu na outra estrutura, tá? Só que ao invés de comprar a ação, o que eu fiz aqui foi comprar uma call também, né? 1.000 calls no caso, a mesma quantidade aqui, com o mesmo vencimento aqui, com strike 35,17, tá? E lá no mercado essa call custa R$ 2,62, tá bom? Então eu gastei R$ 2,62 para comprar essa call ITM e recebi 92 centavos para vender essa call na linha do dinheiro ATM, tá bom? Isso quer dizer que eu coloquei de capital nessa operação R$ 1.700, muito diferente da venda coberta, eu tinha colocado 36 mil e tantos reais, né? Então essa é a diferença, a quantidade de capital já diminuiu bastante, a gente já consegue ver isso claramente aqui nessa simulação, né? E se você for olhar o gráfico aqui embaixo, você vai ver que é um gráfico muito parecido com o gráfico de uma venda coberta,
né? Então, se a ação ficar paradinha aqui ou andar de lado, você ganha ali, você tem um lucro de R$550, né? Menor do que o lucro da venda coberta, que era de R$1.000. Mas se você for olhar, é R$550 e você colocou R$1.700 na operação, né? Então, é um lucro muito mais relevante em termos percentuais. Ele até diz aqui, né? Lucro percentual de 32,35%, enquanto na venda coberta era de 2,9%. Sobre o seu notional, né, o seu capital ali sobre risco, tá bom? Então, funcionaria assim, né? Você tem esse gráfico aqui reto parecido com na venda coberta e se a ação começa a cair, você começa a perder dinheiro assim como na venda coberta. Você vai ver que o break-even aqui, né, ou seja, o valor que você passa de lucro para prejuízo, é muito menos protegido do que na venda coberta, né? Então, rapidamente aqui, você passaria de lucro para prejuízo se a ação começasse a cair, beleza? E tem uma outra particularidade que esse lucro seria limitado aqui a R$1.700, diferente da venda coberta, que o prejuízo máximo é se a ação falir naquele mês e for a zero e você perderia os R$36 mil, né? Aqui o lucro é limitado a R$1.700, como você pode ver aqui nesse gráfico, né? Qualquer cotação aqui, se a ação for para 22, né, cai de 37 para 22, uma queda absurda, uma crise absurda, você só perde R$1.700 e não fica com a ação na carteira lá com R$15 por ação de prejuízo, né? Então, essa é uma das vantagens também dessa alternativa. Bom, e nessa trava aqui que eu simulei, você pode ver que eu usei uma opção dentro do dinheiro e uma opção na linha do dinheiro, tá? Por que é isso, né? Porque nessa trava aqui eu estou querendo receber valor extrínseco, beleza? Esse tipo de trava aqui que a gente fala, que não é muito comum de se ver por aí, né? Geralmente você vê as travas fora do dinheiro e tudo mais, né? Para tentar dar aquele ganho explosivo. Essa trava aqui que está dentro do dinheiro, ela é uma trava que a gente chama que ela tem teta positivo, né? O tempo está a seu favor aqui. Ou então a gente chama que tem valor extrínseco negativo, né? Você vendeu mais valor extrínseco do que você comprou. Então, na prática, essa é uma trava que você recebe mais valor extrínseco do que você paga, por isso ela está teta positivo ali, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar desse conceito, mas as travas, dependendo do strike que você escolhe, ela pode ter o tempo contra, o tempo a favor ou o tempo neutro, né? Você pode estar pagando o valor extrínseco, recebendo valor extrínseco ou neutro com relação ao valor extrínseco, nem pagando nem recebendo, tá? Então, esse é um conceito que eu não vejo muito ser falado por aí, mas é um conceito que eu exploro lá dentro do Aprenda Operações Estruturadas também e tem caso de uso, né? Inclusive, essa semana eu recebi depoimento de um aluno meu que virou mentorado meu depois e acabou de fazer uma operação de trava de alta sem volatilidade, sem valor extrínseco, né? Sem IVE. Então ele acabou de me mandar aqui que deu certo a operação e tudo mais, tá? Então você pode explorar isso, né? Ter o tempo contra ou a favor, dependendo do strike que você escolhe a sua trava de alta. Nesse caso aqui, é uma trava de alta que tem o tempo a favor. Bom, então falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de utilizar essa trava ao invés de uma venda coberta, por exemplo, tá bom? Começando pelas vantagens, né? Você já viu a primeira, a quantidade de capital alocada é muito menor numa trava do que numa venda coberta. Então, ao invés de botar R$37 mil lá, você bota 1.700, é menos de 5%, né, do valor do notion original de uma venda coberta, tá? Então, essa é a primeira vantagem. Se você souber usar isso bem, você pode alocar muito menos risco numa operação assim do que você alocaria utilizando a venda coberta tradicional, tá? Então, isso é uma vantagem. A segunda vantagem é o risco limitado. Então, em eventos extremos, né, que você tem uma crise, que as ações caem muito de uma vez, você não estaria exposto a essa ação exatamente, né? Você tem um risco ali travado em R$1.700, no caso dessa trava aqui que eu mostrei na tela do meu computador, beleza? Então, o seu risco máximo é definido, limitado e pequeno, travado, em relação à venda coberta, que seria o risco de você perder ali toda aquela ação, se ela fosse a falência, por exemplo, ou de ela desvalorizar 50% e seu capital cair muito bruscamente também. Tem uma terceira vantagem que eu queria falar aqui também, que ela é dependente do tempo ali, né? Se a ação começa a se desvalorizar e essa trava começa a dar errado, você vê que a sua assunção de que a ação ia ficar parada ou subir não vai ser verdadeira, você consegue sair antes da trava e você recupera um pedaço do valor, ou seja, dificilmente você vai ter o prejuízo máximo dessa trava, só se acontecer algo muito brusco ou se você deixar ir até o vencimento
e todas as opções virarem pó, tá? Então essa é uma vantagem, né? À medida que a operação vai dando errado e você sabe que ela vai dar errado, você consegue sair antes, recuperando um pedaço do valor que você tinha investido. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens de uma trava dessa, né? A primeira delas é que é uma estrutura finita, né? Ela dura um mês ali, tá? Diferente de uma venda coberta, que você, se a ação cair, você pode segurar a ação e esperar ela se valorizar para num momento melhor você voltar a fazer as vendas cobertas. Numa trava dessa, se dá muito errado, a ação cai muito e você assume prejuízo, você é obrigado a realizar esse prejuízo, porque as opções vencem, né? Elas têm uma data de vencimento e aquela operação dura no máximo um mês, tá? Então essa é a primeira vantagem, ela não é uma operação de longo prazo, é uma operação para aquele um mês. Então você tem que acertar ali que a ação vai ficar paradinha ou subir naquele um mês para essa operação dar certo, tá? Se a operação começa a dar errado, né, você não tem outra alternativa a não ser realizar o prejuízo. Enquanto na venda coberta, você pode esperar, né, manter aquela posição em carteira e resolver isso depois, mais para frente. A segunda desvantagem é que quando essa operação dá certo, você passa por 2 exercícios lá no dia do vencimento, né? Você compra e vende a mesma ação porque você exerce o seu direito e é exercido na sua obrigação, tá bom? É assim que você obteria o lucro máximo, tá? Mas por que isso é uma desvantagem? Porque muita gente não tem boas condições para passar pelo exercício de opções, né? Se você pagar a tabela Bovespa lá de corretagem, quando você for exercido, isso vai comer o seu lucro absurdamente numa trava dessa, porque você é exercido 2 vezes, então você paga 0,5% 2 vezes ali, tá? Então pode até perder o sentido de fazer uma operação dessa, caso você não tenha uma boa condição de corretagem para exercício de opções, tá? Dentro do meu curso, um dos bônus que a gente tem lá é um assessor de investimento lá, né, de um escritório que entende muito bem de opções e que tem condições muito boas para os meus alunos operarem essas opções, inclusive opções alternativas, né, preços muito bons para exercício de opções, tá? Então ele consegue fazer condições excelentes lá para você operar e aí você não teria esse problema aqui, tá? Mas se você não tem boas condições para operar opções, especialmente se você paga caro no exercício, é difícil isso aqui, você conseguir extrair um bom lucro disso, né? Porque as taxas vão acabar comendo o seu lucro. Então, das duas, uma. Ou você consegue excelentes condições para passar pelo exercício de opções, né? Uma alternativa seria você fazer parte da nossa turma lá e ter acesso a esses assessores que fazem essas condições especiais lá para os alunos. A outra alternativa é você desmontar essa trava antes do vencimento, tá? Você vai chegar mais próximo de recolher o valor total desse lucro aqui, né, que está falando aqui na tela, que é de R$550, mas não vai ser ele completo ainda, né? Você vai pagar um pouquinho de extrínseco se você for sair antes da hora, ainda assim. Então, o melhor cenário, quando ela dá certo mesmo, seria você ir para o exercício com tranquilidade de que você vai pagar um valorzinho pequeno lá no exercício, vai pagar uma taxinha fixa, alguma coisa nesse sentido, tá bom? A terceira desvantagem que eu vejo aqui é que, numa venda coberta, se você já tem ação na carteira, você está só recebendo prêmio ali, né? Você já tinha aquela ação de qualquer forma. Nessa estrutura aqui, você tem que colocar dinheiro, né? Porque você vai comprar uma opção, vender outra opção, e aí na esperança de receber mais no final do mês, tá? Então, é uma estrutura um pouco diferente de ficar só recebendo aquele, como se fosse aquele dividendo, aquele pinga-pinga sobre uma ação que você já tem, tá bom? Então, tem essa diferença aí na forma de encarar a operação, que muitas vezes eu acho que é uma desvantagem para a maioria dos investidores também, né? Que querem só aquele pinga-pinga todo mês, não querem ficar botando dinheiro na operação. Bom, essa alternativa foi a trava de alta com calls, dentro do dinheiro ali, né? Recebendo valor extrínseco, a trava teta positiva, tá? A gente vai para uma próxima alternativa agora aqui, vamos para a minha tela, que é essa alternativa aqui, tá? Essa alternativa é conhecida como trava calendário, é o nome oficial de livro dessa estrutura, mas ela foi popularizada aqui no Brasil pelo mestre dos derivativos como trava horizontal de linha, né? E ela, ao invés de você usar uma call dentro do dinheiro no mesmo exercício para garantir aquela opção, você vai usar uma call no mesmo strike e no vencimento seguinte, né? No próximo vencimento. Então a ideia dessa estrutura aqui é você vender uma call curta e comprar uma call longa, né? Qual é a lógica disso? A call curta ela se degrada muito mais rápido do que a call longa, tá? Ela perde valor rapidamente e a call longa ela segura valor melhor, tá?
tá? Então, se a ação se mantiver ali no mesmo preço, essa call que você vendeu vai perdendo valor rapidamente e essa call que você comprou perde bem mais devagar. Então, você compra essa estrutura por um determinado valor e chega lá perto do vencimento, se a ação não tiver variado muito, você vende ela muito mais cara do que você comprou. Essa é a ideia. Então, assim como na venda coberta, né, a sua ideia aqui é vender valor extrínseco, vender teta, né, e ficar com o tempo a favor, esperar essa opção curta se degradar. Só que ao invés de você ter uma ação ali para garantir essa venda da curta, você compra uma opção um pouquinho mais longa, que tem o teta bem mais tímido, bem mais fraco do que essa opção curta. Então a ideia aqui, como você está vendo aqui na tela o gráfico da estrutura, é ganhar num intervalo de preços com a passagem do tempo, tá? Você pode ver que aqui o ganho máximo da estrutura, né, é ali se a ação ficar paradinha, né, não se mexer muito. Você ganharia ali R$ 623 ou 164%, né? Eu já mostrei, tem uma aula minha que eu falo só porque esse valor é um pouco enganoso. Você não vai conseguir pegar tudo isso no final da estrutura, tá? Lá numa aula no Aprenda Operações Estruturadas, eu mostro lá que isso não é muito realista se você vai fazer uma THL, e tem uma forma de operar isso aqui que é melhor do que esperar até o dia do vencimento, tá bom? A gente fala tudo isso lá dentro do curso também, mas a ideia dessa estrutura aqui, né, é exatamente a ação ficar paradinha. Só que dependendo da forma que você monta, ela tem uma faixa de preços ali muito grande no qual essa estrutura dá certo, ela dá lucro e você consegue tirar a renda dela, tá? Então nesse caso aqui, ó, se a ação for até R$ 40,75, sendo que ela estava R$ 37,30, ou seja, ela vai subir ali mais de R$ 3, né, quase 10%, essa estrutura ainda estaria no lucro, né? Estaria ali próximo de 0 a 0. E se a ação caísse ali até mais ou menos R$ 35,95, né, ou seja, caísse ali quase que R$ 2, essa estrutura ainda estaria ali próxima do 0 a 0. Então, R$ 2 para baixo ou 3 para cima, vocês ainda estariam numa zona de lucro dentro dessa estrutura, tá? Isso é uma faixa muito grande, é uma faixa de R$ 5, tá? Então, uma das vantagens dessa estrutura é exatamente a probabilidade de acerto ser muito alta, porque a maioria dos meses a ação não varia isso tudo, né? Ela varia e fica mais ou menos no mesmo lugar, tá? E quando isso acontece, essa estrutura é muito vencedora. Uma segunda vantagem é que essa estrutura tem o tempo a favor, então você consegue esperar mais tempo até que ela dê certo, né? Porque você sabe, quanto mais o tempo passa, a tendência é essa estrutura se valorizar tudo mais constante. Então ela dá um pouco mais de tranquilidade pra gente. Terceira vantagem é que você sabe exatamente quanto que você pode perder, né? Ela tem um risco limitado, e nesse caso aqui, ó, é R$ 380, tá? Para você montar 1000 dessa, tá? Então no caso dessa estrutura que a gente simulou aqui. Ou seja, o capital de entrada é muito pequeno, que é uma vantagem, e o risco é limitado. Então você sabe exatamente o máximo que você pode perder, e você consegue controlar o risco melhor dessa forma. Como desvantagens, tem 3 aqui que eu acho mais relevantes, tá? A primeira delas é que é uma estrutura finita, assim como a trava de alta, tá? Então, ela parece muito mais com um trade do que com investimento de longo prazo, tá? Você tem que acertar aquele mês o que a ação vai fazer. Ela tem que ficar dentro daquela faixa naquele mês. Quando dá errado, você é obrigado a realizar o prejuízo, beleza? Então, tudo bem que ela dá certo a maioria das vezes, que a faixa de ganho é muito grande, que raramente o seu prejuízo vai ser o prejuízo máximo, mas mesmo assim você é obrigado a realizar aquele prejuízo quando ela dá errado naquele mês. Diferente de uma venda coberta, que você pode segurar a ação ali e levar essa ação por mais tempo, não precisa realizar aquele prejuízo, mas pode segurar e esperar para ver o que vai acontecer na frente, tá? Então essa é a primeira desvantagem da THL. A segunda desvantagem é que a THL ela é um pouco mais complexa, tá? Você precisa parametrizar os padrões de entrada e saída da THL, beleza? Eu falo um pouco mais disso lá dentro do curso, tem uma aula só de parametrização, como é que você faz isso, mas o fato é que você precisa parametrizar primeiro. Por exemplo, antigamente era muito mais fácil ganhar dinheiro com THL, porque praticamente todos os meses dava jogo, né? Você tinha ali THLs baratas para comprar e caras para vender dentro de um mês, tá? Agora o jogo está um pouco diferente, né? Você tem que parametrizar bem melhor e você tem que fazer boas entradas e boas saídas, né? Então, é uma estrutura que foi mudando ao longo do tempo e ainda dá para fazer, mas é diferente do que se fazia lá em 2019, quando eu fazia THL ali para poder tirar dinheiro do mercado. Então, agora você tem que usar a parametrização melhor para poder
usar essa estratégia e ter bons lucros, tá? E a terceira desvantagem, na minha opinião aqui, é que você tem que prestar mais atenção nela ao longo do tempo do que numa venda coberta. Então, na venda coberta, você faz lá a venda coberta, você vai olhar aquela estrutura lá perto do vencimento só, para você ver se você vai rolar, se você vai encerrar, se vai deixar a opção virar pó, se vai deixar ir para exercício, né? Tudo isso. Então, você vai olhar lá na última semana e decidir o que você vai fazer. Na THL, ela pode melhorar antes do tempo e você tem que estar lá para desmontar ela. Ou então ela pode sair muito do range ali, né, e você perder a fé de que ela vai dar certo, e você teria que desmontar ela também, tá? Então você tem que ficar um pouco mais atento, tanto para montar, né, você tem que ficar entrando no mercado e vendo se o preço está bom, quanto para desmontar. Você tem que ficar olhando no mercado para ver se o preço está bom para desmontar. Então isso seria uma desvantagem, né? Precisa que você esteja um pouco mais na frente da tela do que uma venda coberta tradicional. Bom, eu ia falar mais umas duas alternativas aqui, mas esse vídeo já está ficando bem grande, né? Já está aí com 20 e tantos minutos, então eu vou deixar isso para um outro vídeo, né? Mas as outras alternativas seriam utilizando opções longas, né? Então, por exemplo, essa THL alongada, tá? Ou então aquela trava que eu mostrei alongada também. Tem como fazer essas duas formas, tá? Só que elas são bem mais complexas, demoraria mais tempo ainda para explicar, então não vou explicar nesse vídeo, mas essas estruturas estão presentes lá no Aprenda Operações Estruturadas, tem uma sequência de aulas sobre elas explicando didaticamente, certinho, tudo que você precisa saber para aplicar essas estruturas no seu dia a dia, na sua carteira e extrair renda de opções, mesmo sem ter a ação na carteira. Novamente, eu vou te convidar a clicar nos links aqui, Aprenda Operações Estruturadas se você quer aprender a fazer renda com opções, você vai lá para um vídeo onde eu te explico como funciona o curso. Quero muito receber um depoimento seu em 2025, tá? Esses depoimentos dos alunos fazem meu dia, a melhor parte do meu dia, de verdade, e eu quero receber o seu esse ano, tá bom? Então, clica aqui, assiste o vídeo e entra lá na minha turma, vai ser um prazer te receber. E se você não tem tempo para ficar olhando o mercado, para ficar gerenciando a sua carteira, quer receber recomendações específicas com base num planejamento financeiro feito exatamente para você, clica no Fale Comigo se você tem uma carteira de mais de R$500 mil, que eu posso te ajudar também. Eu e meu sócio, a gente vai conseguir te ajudar a ter uma carteira eficiente, diversificada, diferenciada, né, rentável, segura, mesmo se você não tiver tempo para ficar olhando isso, a gente consegue te ajudar com isso, tá bom? Então é isso, eu vou deixar aqui do lado um vídeo que você vai gostar de ver com certeza, então clica aqui para continuar me acompanhando, ou nos links da descrição para entrar em uma das minhas turmas. Foi um grande prazer gravar isso aqui para vocês, grande abraço.